Olá, muito boa tarde. Estou aqui com o Jurutan Alves, ele que é cientista político e também que reside aqui em Ibirité. Hoje nós vamos falar um pouco sobre política aqui na cidade de Ibirité. Fique ligado, esta é a sua TV Ibirité, você sempre na frente. Estamos de volta aqui pela TV Ibirité e do meu lado o cientista político Jurutan Alves. Boa tarde, Jurutan, você é daqui de Ibirité mesmo, né? Sim, sou de Ibirité. Formado pela PUC Minas? Formado pela PUC Minas, com especialização em marketing político pelo FMG. Bacana demais. Então é o cara da política, né? Jurutan, como você vê o cenário político aqui em Ibirité? O cenário político de Ibirité é como de algumas cidades com menos de 200 mil eleitores, onde as instituições das casas, né, tanto executivo como legislativo, não acontece muitas vezes, e a aproximação do eleitor com os seus vereadores ou representantes políticos, seja executivo ou legislativo, ocorre de forma menos institucionalizada. Ou seja, o eleitor tem que aproximar do seu candidato para poder conseguir muitas vezes o que deseja. Isso no jogo político às vezes é ruim para a democracia, porque essa aproximação muitas vezes provoca um jogo de trocas que na realidade não permite que uma redistribuição das benesses, né, que deveria ser para todos, ocorra, das políticas públicas. Porém, é um jogo que ocorre também em todas as cidades com menos institucionalizadas. Bom, em Ibirité ocorre muito esse jogo, na realidade. Nós vemos que tem um executivo muito forte, em frente a um legislativo que na realidade também não segue muito a regra de poder cumprir suas funções legislativas, como fiscalizar o que o executivo realmente faz, fazer a fiscalização dos gastos, né, públicos muitas vezes. E esse jogo, na realidade, para a democracia prejudica um pouco. Mas isso, na realidade, ocorre nas cidades, como eu disse, que tem uma instituição pequena das suas casas de representação política. Bacana. Você acha que aqui em Ibirité, por exemplo, nessas eleições, nas próximas eleições, seria viável ter apenas duas chapas para candidatura, para a eleição, né, de prefeito? Para a esquerda é melhor. Não, para quem está querendo chegar ao poder, torna-se mais plausível ter duas chapas apenas, porque aí o eleitor vai ter apenas duas opções para escolher. Ou você escolhe a quem está no poder, na realidade, que já é, se você quiser só, na realidade, nesse caso, fazer uma reeleição. Agora, e se estiver insatisfeito, tem uma outra chapa para poder escolher. Se houver três, o eleitor já fica dividido, porque três chapas falando, obviamente, duas se posicionam como esquerda. E essas duas se posicionam como esquerda, eles vão tirar os votos, não de quem está no poder, mas entre si. E tirando os votos entre si, se divide. A possibilidade de vencer se torna um pouco menor. Isso é muito sério, né? Agora deixa eu te falar, em relação a hoje em dia, na era digital, há muitas participações via redes sociais. A população participa mais em rede social mesmo. Só que hoje em dia a pessoa fica mais na parte de zombaria, mais assim. Você vê o programa CQC, por exemplo, ele é mais zombaria com os políticos, não fala muito a realidade, né? O que você vê em relação à rede social, o uso da rede social na parte de política, assim, para conhecimento do público? Não, na parte política eu acho que é uma subutilização, ou seja, está se utilizando muito pouco para poder informar realmente a importância da política para a população, porque se nós analisarmos, numa democracia tudo se passa pela política, não tem como. Quer dizer, a organização social de uma cidade passa pela política. Não tem como você desfazer da política, porque senão você desfaz da organização social. Então, isso é extremamente necessário. Isso é imprescindível, defender que seja necessário. Agora, as redes sociais elas deveriam ser melhor utilizadas. Hoje, no caso, para o período que estamos passando também, né, o país parece que se dividiu um pouco entre esquerda, direita, coxinha, não coxinha, aquela coisa toda. Então a rede social começou a ser usada muito mais como uma agressão. Eu observo isso hoje, né, algumas agressões que se passam pelas redes sociais, do que realmente de informação do que está acontecendo. Mas eu vejo erros por vários setores, né, que poderiam utilizar de forma melhor. Os políticos, por exemplo, que estão no poder, poderiam informar melhor o que está se fazendo, por exemplo, de forma mais tranquila, mais clara para a população, quais são seus projetos políticos que estão sendo, né, votados ou não votados, por exemplo, numa Câmara como aqui de Ibirité. Quer dizer, o prefeito de Ibirité pode utilizar também, né, no caso, as redes sociais para mostrar também o que está sendo feito, porque é um meio de comunicação hoje imprescindível. Nós temos aí a visão de 13 de junho, quer dizer, de 2013, né? Quer dizer, aquelas manifestações explodindo
no país inteiro, por causa de uma questão de passagem, explodiu para outras situações que foram marcadas somente pelas redes sociais. Isso mostra a importância que ela tem. E assim, as redes sociais hoje, de alguma forma, elas conseguem desconstruir, muitas vezes, o que passa no Jornal Nacional, por exemplo. Uma notícia passa à noite, no outro dia, você já vê nas redes sociais falando que aquela notícia não é totalmente verídica. E, assim, e já aconteceu de alguns jornais pedirem, né, até desculpas pelo que saiu nos seus editoriais. Portanto, a gente vê essa importância. Só que também uma subutilização pela área política, infelizmente, porque poderia ser melhor utilizada para clarear a população de qual a importância que tem a política na organização social e de quais são realmente as leis, projetos que estão sendo feitos, tanto numa Câmara como, por exemplo, que está acontecendo numa prefeitura como de Iberité. Entendi. Agora sim, você vê alguma possibilidade dos partidos se reinventarem após esse cenário político que estamos vivendo? Porque hoje em dia a gente vê que a política está muito suja, né? Muita gente desacredita da política em si. Tem gente que fala assim, não sei para que partido político, não sei para que esses negócios, até o PT mesmo está muito queimado aí nacionalmente. Como você vê essa questão? Olha, a última pesquisa da Datafolha para os partidos políticos não foi realmente muito boa. Mas a última pesquisa coloca a confiança dos partidos políticos como 1%. Então, se você tem uma instituição que tem 1% só de confiança da população, realmente é muito pouco. Mas a instituição que tem maior confiança, assim, dentro do cenário democrático, foi, na realidade, o judiciário, mas só chegou a 10%. Isso quer dizer que a população não está acreditando nas instituições brasileiras. Quer dizer, a população tem uma dificuldade de acreditar que as instituições têm capacidade de gerar suas respostas aos seus anseios sociais. E isso é grave. Para uma democracia, isso é muito grave. Quer dizer, isso tem que ser pensado como resolver essa situação. Os partidos políticos, na realidade, no Brasil, eles têm uma dificuldade maior pela forma como é feito o sistema eleitoral brasileiro, porque eles não valorizam o partido. O sistema eleitoral brasileiro valoriza as pessoas que são candidatas. Então é como se as ideias, as ideologias viessem das pessoas e não dos partidos. Isso provoca um distanciamento da população, dos eleitores, de conhecer as ideologias partidárias e como essas ideologias afetam ou não a sua vida. Bom, eu não vejo para os partidos políticos agora uma solução tão rápida, porque o que foi aprovado pela Câmara nessa chamada reforma política valoriza mais ainda o personalismo, ou seja, que é esse voto nas pessoas e se colocando os candidatos como sendo o centro, né, das atenções durante o período eleitoral. Os partidos teriam, nesse caso, que no mínimo começar se reinventando, como você acabou de dizer, mas se aproximando um pouco mais da população. Primeiro, eu acho que diminuindo o número de partidos no país. Nós temos hoje 33 partidos, é muito grande esse número de partidos. Quer dizer, se nós perguntarmos numa rua, se nós formos realmente passar aqui pela rua e perguntar às pessoas, você vai ver que as pessoas conhecem no máximo uns 9. E olha lá. Entendeu? Os outros a gente não conhece. Tem partidos de legenda que na realidade não funciona nesse país. Então não seria talvez necessário ter esse número tão grande. Quer dizer, poderia diminuirmos primeiro esse número. Segundo, fortalecer realmente os partidos. Porque os partidos têm que dizer para a população, para os eleitores, quais são suas ideologias, o que eles representam, o que na realidade está em jogo quando começa uma política. E nós não vemos essa voz por parte dos partidos. Hoje, 2 são protagonistas, o PT e o PSDB. Mas os outros partidos, muitas vezes, as pessoas não têm um conhecimento muito grande. Um PMDB, por exemplo, as pessoas chamam o PMDB de um partido confuso, mas é um partido moderador. E é importante para a democracia que ele seja moderador. Quer dizer, mas as pessoas não conseguem entender o que é um PMDB, por exemplo. Então, assim, seria bom que houvesse, por parte do PMDB, talvez uma aparição maior no cenário, explicando o que é um PMDB, para que ele está no poder, o que ele quer dizer quando ele está no poder. E hoje a população não tem essa visão. Por isso, a população tem realmente um distanciamento do que é o partido político e muitas vezes julga que é desnecessário. Mas para o jogo político, o partido político é extremamente necessário. É ele que organiza, né, todo o sistema de jogo, ele organiza as ideologias partidárias. Então, assim, para a democracia, o partido é imprescindível. Porém, para a população e para os eleitores, como ele é feito o sistema eleitoral hoje, ele acaba se tornando muito confuso a sua configuração na cabeça das pessoas. Bacana. Você acha importante a pessoa se filiar por quê?
Não, a filiação é importante, principalmente se a pessoa quiser ser candidato, porque se ela não for ser candidato, para ser candidato nesse país, obrigatoriamente tem que passar por um partido. Não tem candidatura avulsa no país. O fato de se filiar, na realidade, é bom se você se filiar num partido que você tem uma ideologia que vai segundo o seu pensamento, porque não adianta se filiar também somente por uma ideologia diferente do partido, porque você vai ficar alijado daquele partido também. Naquele caso, você não vai conseguir, né, mostrar a sua voz naquele partido. E é importante, nesse caso, para que o jogo político aconteça. Quanto mais pessoas você tem, por exemplo, aliados ao partidos, nos casos sendo eleitores, participantes do jogo do processo político, que é para isso que existe democracia, para trazer as pessoas a participar da política. A democracia não funciona se as pessoas não participarem. Então, assim, se você tem essas pessoas vindo e participar, é muito importante que ele ocorra de forma democrática, de forma justa, de forma também coesa, né, para que as coisas funcionem tranquilamente no jogo político. Bacana, Jonathan, muito obrigado. TV Ibirité, você sempre na frente.